Bom, gostaria de apresentar aqui algumas reflexões sobre os acontecimentos da última semana, mais especificamente sobre as manifestações que aconteceram no país, tanto na sexta-feira como no domingo. A gente teve na sexta-feira um movimento em defesa do governo Dilma, do ponto de vista da legitimidade, porque venceu uma eleição com mais de 54 milhões de votos e porque também não há nada dentro das referências constitucionais que leve a uma destituição da presidente do cargo que ela ocupa. Então, o primeiro mote das manifestações de sexta-feira foi esse. Em segundo lugar, uma reivindicação também bastante forte desses movimentos populares, e que não ficou só configurado na sexta-feira, mas em outras manifestações que aconteceram anteriormente, foi com relação à reforma política. E a gente tem pelo menos dois pontos aí importantes. A reforma política é um assunto que dá para falar num vídeo ou num texto à parte. Mas basicamente dois pontos da reforma política são importantes. O primeiro deles é sobre o financiamento público de campanha, já que o nosso modelo atual é o inverso, né? O financiamento privado de campanha, mas não é o privado no sentido de que a pessoa física pode contribuir para a campanha de um determinado político, de um determinado partido, mesmo porque isso não seria e nem é nocivo. O que é nocivo é o financiamento privado de campanha por parte de grandes empresas. E esse é um cenário que vigora no Brasil já há algum tempo, né? Não foi o PT, por mais surpreendente que isso possa parecer, que inventou esse tipo de requisito dentro da política, mais especificamente dentro do processo eleitoral. Mas o que a gente tem é esse financiamento privado de campanha proporcionado por grandes empresas. E a gente tem um problema em decorrência disso, que é o fato de que grandes empresas investem muito numa campanha e, obviamente, não investem porque confiam no projeto daquele partido para o país. Investem porque lá na frente, a partir do momento em que aquele político assumir o poder, ele vai exigir algo em troca, já que o dinheiro que ele colocou ali não foi pequeno. Isso quando nós não temos grandes empresas investindo muito dinheiro em campanhas opostas. O que prova, mais uma vez, que essas grandes empresas não estão preocupadas nem um pouco ou não são identificadas com o projeto de um ou de outro partido. O que importa é investir nas duas, porque de qualquer maneira o retorno que ele vai ter do governo estará garantido, já que um dos dois assumirá a presidência. Isso ficou muito claro nas últimas eleições. Uma grande empresa, acabou fazendo doações para os dois partidos, né, para os dois candidatos. Então teve uma doação para Dilma e teve também uma doação para o Aécio, ou seja, não há vínculo ideológico nenhum, né? Quer dizer, em que projeto para o país você acredita? Eu acredito nos dois, né? Quem chegar lá, de alguma maneira, trará benefícios a mim. E obviamente, esse é um tipo de recurso que a boa política, principalmente em tempos de democracia, ela pertinentemente pode abrir mão disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente pode discutir em torno da reforma política é com relação à forma como os partidos executam as suas coligações. Quando o Collor renunciou, e mesmo que não tivesse renunciado seria deposto, ficou comprovado ali que se o presidente não fizer alianças e alianças extensas para que a paz no Congresso Nacional seja
estabelecida, ele não conseguirá governar. O grande problema do Collor foi isso. Quer dizer, o grande problema do Collor é que ele fez muita cagada e não tinha o Congresso. Porque se a gente for avaliar cagada por cagada, Fernando Henrique Cardoso e Lula também cometeram, mas em nenhum momento os mandatos de ambos ficaram ameaçados. O Collor incorreu em erros e não tinha o Congresso ao seu lado, tinha uma minoria e ele acabou renunciando, porque se não renunciar seria cassado. A partir disso, nas eleições de 1994, Fernando Henrique Cardoso entende perfeitamente o cenário, entende que não pode governar sem ter a maioria, só que para ter a maioria é preciso fazer as alianças. E aí você faz aliança com quem? Com os partidos com os quais o seu próprio partido se identifica? Não. A gente faz aliança com quem pode nos garantir a estabilidade política, a governabilidade, né, que é um termo que se usa bastante. Então, Fernando Henrique Cardoso, que é um político do Partido da Social Democracia Brasileira, ou se você preferir o PSDB, vai se aliar, vai ter como principal aliado um partido que pensa de maneira completamente diferente do PSDB, que era o antigo PFL, que hoje é o DEM. Então, o que nós temos? Nós temos o PSDB, que por concepção é um partido de centro-esquerda, que hoje nem trafega por esse viés, é um partido mais de centro. Há quem diga que até já há uma tendência à direita, mas enfim, ele já não é mais um partido de centro-esquerda, mas em 94 era, e na sua concepção também era. E vai se aliar ao PFL. E quem é o PFL? Primeiro, o PFL é um partido que surge do desmembramento da Arena, que era um partido que dava sustentação à ditadura militar, e que tinha como principal nome um sujeito chamado Antônio Carlos Magalhães, que a vida toda se configurou como um cacique na Bahia e que também foi favorecido pelo regime militar. Então a gente tem de um lado Antônio Carlos Magalhães, pró-ditadura, e de outro lado nós temos nomes importantíssimos, ou tínhamos nomes importantíssimos da nossa história, no sentido do combate à própria ditadura militar, que eram Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas, José Serra. Então, se dá pela primeira vez aí uma incoerência absurda dentro da política brasileira, que vai ser levada adiante pelo próprio PSDB e que, na minha visão, o PT, infelizmente, aprofunda isso. Ao também se prestar a alianças com partidos que têm, na verdade, uma concepção e um direcionamento completamente diferente dos dele. Essas alianças completamente indiscriminadas vão se constituir como o germe, como o ovo da serpente da corrupção. E a gente tem, então, a necessidade, para se combater a corrupção, de uma reforma política. Não se combate a corrupção eliminando uma presidente do cargo ou um partido do cenário político. Se combate a corrupção fazendo reforma. E essa era uma demanda muito forte das manifestações de sexta-feira, assim como também da parte de muita gente que milita em prol do PT ou que é simpatizante do partido. Há outros questionamentos que não deixam de ser feitos. É bom que se diga isso. Tem muita gente que está ao lado da Dilma e do PT, mas que questiona, por exemplo, as escolhas que ela fez para os ministérios. Porque o que Dilma fez na mudança do primeiro para o segundo mandato? Ela tirou o Aldo Rebelo do Ministério dos Esportes. E que competência o Aldo Rebelo tinha para gerir o Ministério dos Esportes? Nenhuma. E colocou o político do PCdoB no Ministério de Ciências e Tecnologias. De ciência e tecnologia. E o que o glorioso Aldo Rebelo entende de ciência e de tecnologia? Nada. O forte do Aldo Rebelo não é ciência e tecnologia, como também não era o esporte.
O que prova que os conchavos políticos exigem cargos. Então, quando o PT se reúne com o PCdoB, no sentido de pedir o apoio durante o processo eleitoral, obviamente o PCdoB vai exigir contrapartidas. Quem exige mais contrapartidas nesse contexto é o PMDB. E se o Aécio tivesse vencido as eleições, teria sido da mesma maneira. Ele iria sentar com o PMDB, iria sentar com outros partidos para compor maioria no Congresso, e iria também fazer concessões, iria conceder ministérios, iria conceder presidência de estatais, enfim, iria fazer aquilo que o PSDB já fez quando estava no poder, que o PT continua fazendo e que outros partidos farão se nós não tivermos uma reforma política bem lúcida nesse sentido, para que se evite para que esses excessos sejam evitados. Outra reivindicação também das pessoas que militam pro PT é com relação aos cortes que a própria presidente acabou implementando na educação. Ela iniciou o mandato se referindo ao Brasil como pátria educadora e cortando 7 bilhões da educação. Ainda que o governo tenha déficit, e de fato tem, a gente não pode sacrificar setores estratégicos da sociedade. E a educação, convenhamos, tem a sua relevância. O que eu espero é que ela se referia ao Brasil como pátria educadora e que ao final dos 4 anos ela volte a investir em educação, que justiça seja feita. Quando a gente fala em educação sob a responsabilidade do governo federal, a gestão que cabe, no caso ao PT, por ser o partido do governo, é a gestão do ensino superior. E, como eu disse, justiça seja feita, nenhum outro partido até então havia investido tanto no ensino superior como fez a gestão petista. E fez o investimento de diversas maneiras, né? Não só no sentido de abrir as universidades para o público, para as pessoas que vêm de escolas públicas, para os descendentes de negros, para os descendentes de índios, mas também no sentido de aperfeiçoar a estrutura, ampliando salas de aula, laboratórios, enfim, bibliotecas, concedendo equipamentos para que aquilo tudo funcione. E também abrindo novas universidades federais e institutos também. Significa o quê, Tiago? Está tudo uma maravilha? Óbvio que não. É claro que não está uma maravilha. Mas os avanços conquistados nesses 12 anos, nesse setor especificamente, foram avanços bastante significativos. Quer dizer, ela corta agora 7 bilhões e é óbvio que esses avanços passam a ficar comprometidos. Como eu falei, o que eu espero é que ao longo dos 4 anos, já que a gente também não pode avaliar o governo por 3 meses, mas ao longo dos 4 anos o que se espera e o que eu espero até como um funcionário da educação é que os investimentos sejam retomados. Além disso, a gente tem problemas aí até mais flagrantes, né? O problema de inflação. 2014 ainda terminou dentro do teto da meta, que é de 6,5%, ficou em 6,4%. Mas a gente já vê agora, na somatória dos 12 últimos meses, que isso já passou dos 7%. A obrigação dela é o quê? É trazer a inflação de novo para dentro do teto, pelo menos, já que o ideal seria o centro dessa meta. E o outro problema grave que o Brasil enfrenta é a falta de crescimento. Por enquanto, o dado que dá sustentação ao governo dela é o nível baixo de desemprego. Mas se o país demorar para voltar a crescer, o desemprego vai aumentar. É inevitável que isso aconteça. A gente está com um crescimento aí muito próximo a zero. E nós sabemos que o Brasil tem potencialidades suficientes para crescer muito mais do que zero. Ou do que 0, alguma coisa, ou para não crescer. A gente tem uma capacidade muito maior nesse sentido. Então, essas bandeiras foram levantadas pelo movimento de sexta-feira, embora o movimento de sexta-feira tenha declarado abertamente a defesa do governo Dilma, no sentido, como eu falei, da legitimidade. Aí a gente vai então para o domingo.
Ao contrário de sexta-feira, não participei das manifestações de domingo por um motivo muito simples. Né? Discordo de boa parte das bandeiras que foram erguidas no último domingo. Um elemento aqui é se exaltar. A democracia é tão bela e tão passível de elogios que ela permite uma manifestação com a quantidade de gente que foi protestando, obviamente, contra o governo. Quer dizer, é só o cenário democrático que abre possibilidade para que isso aconteça. E isso sempre é muito bem-vindo. A gente precisa tomar cuidado, porque embora nós tenhamos tido um número muito alto de participantes nessas manifestações, o número variou muito, né? Pelo menos em São Paulo eu vi número de 200 mil e vi também número de 1 milhão de pessoas. Os institutos de pesquisa ou a própria polícia militar, que muitas vezes faz esse levantamento, precisam chegar a uma conclusão. Mas, de qualquer maneira, foi um movimento muito forte, muito mais forte, inclusive, do que o de sexta-feira. O problema de sexta-feira, para voltar um pouquinho, dois que eu identifico. Né? Primeiro, que era uma sexta-feira, era horário comercial, e, obviamente, um movimento programado para domingo vai conseguir trazer muito mais gente do que o de sexta-feira. E o segundo, com todos esses problemas que eu apresentei em relação ao governo, é óbvio que há uma quantidade de gente no momento que prefere não se alinhar ao Partido dos Trabalhadores. Então, obviamente, nós vamos ter um decréscimo no número de participantes. Mas, de qualquer maneira, independente se foram 200 mil ou 1 milhão, a gente teve uma quantidade de pessoas muito grande em várias cidades do país. E agora, o que a gente não pode confundir é que o movimento não representa a população brasileira numa totalidade. E eu vi até uma imagem de Salvador, imagem fotográfica, que conseguiu registrar assim, com um campo de visão muito grande, um número elevado de pessoas, e eu tive dificuldades para encontrar ali no meio daquela manifestação algum negro. Lembrando, Salvador é caracterizada por motivos óbvios, né? Foi capital do país no início da Constituição do Brasil e da construção, né, do Brasil como país, né, como nação, e a porta de entrada da escravidão era Salvador. A gente tem então ali um contingente de descendentes africanos muito grande, mas não se viu isso na manifestação de domingo. O que denota que os protestos de domingo também foram protestos de ordem classista. E alguém pode me perguntar, Tiago, o que você tem contra a classe média branca protestar? Nada. Eu posso até discordar dos argumentos, como de fato discordei, e vou colocar pelo menos dois aqui. Mas eu não tenho absolutamente nada contra, mesmo porque sou branco e sou de classe média. Então, não vejo problema nenhum no ato de manifestar dessa classe média. Não tem problema nenhum. Só que eu estou fazendo uma constatação aqui. Foi um determinado grupo de pessoas, na sua maioria, obviamente, mas que não se trata de um movimento que representa a população brasileira na sua totalidade, mesmo porque nós tivemos no Brasil todo pouco mais de 1 milhão de pessoas protestando e o país é composto por mais de 200 milhões de pessoas. Há uma disparidade enorme aí entre os números. De qualquer forma, qualquer tipo de manifestação dentro dos procedimentos pacíficos deve ser resguardada. Aliás, foi uma coisa que até a presidente Dilma deixou muito claro antes e depois do domingo. Agora, duas bandeiras erguidas pelo movimento, eu sou obrigado a contestar. A primeira delas é com relação ao impeachment. Na verdade, o impeachment não é uma vontade da oposição ou de parte dela, porque eu também acredito que nem todo mundo que esteve lá no domingo é adepto do impeachment.
Eu acredito piamente nisso. Acredito que seja uma maioria, foi uma bandeira muito forte, mas não são todos. E eu não tem como eu concordar com o impeachment, porque, como eu já disse, a presidente foi eleita dentro dos parâmetros legais, legítimos, eleitorais, venceu o candidato da oposição, e com a maioria de votos válidos, e não há nada que deponha contra ela, dentro dos princípios constitucionais, que force o impeachment. Então, se ela ganhou uma eleição de forma legítima e até então, até hoje, não há nada estabelecido diante daquilo que a gente tem na regra do jogo como passível de tirá-la do poder, então o lugar dela é na presidência da República. Como eu falei, o jogo tem regras. E essas regras são muito bem representadas por um documento que se chama Constituição Federal. Então a Constituição Federal é quem dá o norte para o estabelecimento de regras. E ela, na verdade, consegue sintetizar bastante o Estado Democrático de Direito. Porque senão, quer dizer, o fato de eu estar insatisfeito é uma coisa, né? E eu mesmo sendo simpatizante do partido e da presidente, estou insatisfeito. Agora, a minha insatisfação não pode gerar um pedido de impeachment só porque eu estou insatisfeito com a gestão dela ou porque eu não vou com a cara do partido, do Lula ou da Dilma. São coisas completamente diferentes. E isso precisa ficar claro. Esse pedido de impeachment vem desde o dia seguinte à eleição. Então, quer dizer, não é um problema de agora. É um problema dos maus perdedores. Então a gente tem aí, até sob certo aspecto, muita gente mimada. É meio que aquela coisa, né? A bola é minha, ninguém me escolheu para jogar, então ninguém joga. Dá a bola aqui, eu vou embora. E aí faz o chororô, enfim. Que é uma postura bem infantil e que não é condizente com o debate político. Não acrescenta em nada, não traz benefício nenhum. A outra bandeira, e que eu achei uma bandeira ainda mais lamentável, foi pela intervenção militar, que aí eu até concordo, ao contrário do impeachment, foi uma bandeira menor, né? A minoria ali, eu entendi, pediu a intervenção militar, mas não foram poucas pessoas, e mesmo também que fosse uma, já seria demais. Então, como é que eu avalio isso? O impeachment, quem pede o impeachment comete uma canalice de ordem política, mas quem pede a intervenção militar comete uma cretinice maior ainda, que é de ordem humana. Porque, na verdade, a gente já teve inúmeros casos na história, e nós tivemos um caso específico na história do país, de 64 a 85, bem até recente, que mostra que um governo militar é completamente ineficiente e completamente desconexo das expectativas da população. Então, defender uma intervenção militar é passar a imagem de alguém ignorante e, naturalmente, de um cidadão que tem um certo déficit de inteligência, de desconhecimento daquilo que se passou. Qualquer regime militar ele tende muito à tirania. Na verdade, a tirania foi uma forma de se estabelecer a relação entre pessoas e poder que antecedeu a existência da política. A política, na sua essência, que pressupõe participação das pessoas em prol de uma melhor convivência e de melhor benefícios para a coletividade, a ideia de política vai surgir para derrubar a tirania. Porque a tirania é o inverso disso. A tirania é o quê? É a concentração do poder nas mãos de uma pessoa ou de um grupo. Ou seja, você tem aí um poder totalitário, um poder armado, porque na tirania o déspota também andava armado, né? Concentrava em torno de si os poderes econômico, religioso e também militar. E convenhamos,
É completamente desconfortável você ser governado e controlado por alguém que está armado. Não é agradável. E a história mostrou que esse caminho não dá certo. Não dá. Nós tivemos o nosso exemplo, que eu acabei de citar aqui, que cansou de emitir provas em relação a isso. Um outro ponto importante sobre esse assunto é que os militares não precisam de pessoas na rua protestando em favor deles. Né? Porque o poder militar é um poder armado. Se os militares quiserem tomar o poder, eles vão tomar o poder com mobilização de pessoas ou sem. Né? Que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os militares tomaram o poder em 64 e ganhou um forte apoio por parte da população. Inclusive, quando os tanques começaram a tomar as grandes cidades do país, a gente pode perceber em imagens antigas uma quantidade muito grande de papéis picados. Quer dizer, de novo, a nossa classe média, a nossa elite, ou pela primeira vez, né, ou mais uma vez, sendo favorável a essas aberrações que a gente vê. Né? Mas, enfim, papéis picados foram jogados dos prédios celebrando a tomada do poder pelos militares. Mas se ninguém tivesse jogado papel picado nenhum, os militares teriam tomado o poder, porque os militares são armados. Né? Então, eles tomam o poder exatamente da maneira mais mesquinha, né? Que é a força. Né? E não se toma um poder à força. Se você quer chegar ao poder, vença uma eleição. A regra do jogo democrático é essa. Esse é mais um ponto. Então, se nós saímos da tirania que marca o início da existência humana e chegamos à democracia, passamos pelo surgimento da política e dentro da política os diversos regimes foram se alternando porque eles não foram suficientes, então a política é instituída e aí a gente tem, por exemplo, monarquia, tem, por exemplo, império, tem a república, mas dentro da república também surge a democracia. E é nesse ponto que a gente está. Então, o que eu entendo disso? Há pessoas, não poucas, que estão querendo sair de um estágio avançado da política, que é a democracia, e querem regredir para a tirania. Né? O que me passa a impressão, de novo, de uma deficiência intelectual que denota não uma evolução, que é para onde a gente deve caminhar, mas uma regressão. Né? Quer dizer, na verdade, a gente percebe que algumas pessoas aí involuíram nesse sentido, o que é preocupante. Então esse é um outro ponto importante. Os militares, eles não foram concebidos, o poder militar não foi concebido para gerir nada. A obrigação dos militares é com relação à manutenção da ordem interna, que isso é feito pela PM, e com a proteção das nossas fronteiras, ou então em caso de guerra, por parte do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que aí vão constituir as nossas Forças Armadas. As Forças Armadas não foram concebidas para gerir nada, para administrar nada. Elas foram geridas para fazer esse tipo de trabalho. E convenhamos, até nesse sentido, eles precisam rever alguns conceitos. Então, se os militares quiserem assumir o poder, que eles primeiro resolvam as suas próprias pendengas para depois exigir alguma coisa a mais. Não são bem-vindos porque já se provaram ineficientes. Esse é o ponto. O outro ponto que não faz nenhum sentido um regime militar no Brasil é que a grande parte da população brasileira é composta por civis. Né? Se você reunir na rua aleatoriamente 100 pessoas e perguntar quem dessas 100 é militar, pouquíssimas vão levantar a mão. Né? Pouquíssimas. Então, a sociedade é constituída majoritariamente por civis. O que é o natural disso? Que um civil governe um país que tem como base fundamental civis. Não precisa pensar muito para chegar a essa conclusão. Então, uma intervenção militar, por mais esse motivo, acaba sendo
descabida. E convenhamos, aí falando especificamente da polícia militar, a gente viu várias selfies, né, de pessoas sorrindo ao lado da polícia. É porque a classe média não sente o cacetete encostando no lombo, né? Porque essa mesma polícia que foi enaltecida por alguns da classe média costuma ser um pouquinho agressiva com a raia miúda. E não é tão difícil você entrar numa comunidade de bairro e ouvir críticas a respeito dos excessos que a PM, representante do poder militar, acaba exercendo sobre as pessoas que vivem lá. Então, pobres, negros, prostitutas, homossexuais acabam tendo uma chance maior de sofrer a repressão na mão da PM. A classe média precisa entender isso antes de tirar foto sorrindo ao lado de policial militar. Mas, como eu já falei, a democracia é tão bela que ela permite essas aberrações, né? Enfim, e mesmo com todas essas aberrações, a democracia é algo a se resguardar. Uma outra coisa que a gente viu ali presente, que me assusta muito, a professora Rosana Pinheiro, brasileira, que ministra aulas em Oxford, ela até colocou um post no Facebook mais ou menos assim, né? Patriotismo, como te temo. E você vê que tem muita gente ali que fala em nome do país, né? Em nome da moral e dos bons costumes, e veste o verde e amarelo. Mas esse tipo de patriotismo normalmente nos levou a lugares e a tempos sombrios. Todos os movimentos que antecederam os períodos mais obscuros da nossa história, tanto do Brasil como na época da ditadura, a gente teve aquela marcha da família com Deus pela liberdade, como também em outros momentos. O patriotismo era uma semente muito forte durante o pré-nazismo, né? E durante boa parte dele também. Eu não estou querendo dizer aqui que o Brasil está caminhando para o nazismo, não é isso. Eu só estou apontando aqui o fato de que o patriotismo pode descambar para um lado que não seja o ideal, né? Só para registrar isso também. Nesse sentido, como é que eu vejo a movimentação de domingo? Os grupos conseguiram uma coisa que é extremamente difícil, principalmente no caso do Brasil, que é um país de dimensões extremas, que é o quê? Arrebanhar muita gente, né? O movimento de domingo conseguiu isso, e é difícil num país como o Brasil, mesmo com internet e com redes sociais. Mas conseguiu trazer muita gente sem saber o que fazer. Pedindo impeachment, pedindo intervenção militar, pedindo pelo fim da corrupção, mas aí direcionando isso a um partido só, como se o monopólio da corrupção fosse detido pelo PT apenas, e o que não é. Tá? Então, conseguiu trazer muita gente, mas não soube exatamente exigir o quê. E isso, na verdade, é uma perda. Poderia ter se aproveitado melhor a situação. Eu até eu emiti uma opinião durante a manifestação de sexta-feira em relação à atuação da mídia antes das manifestações de domingo, e como eu acusei uma cobertura falha da imprensa nesse sentido, de agendar muito o evento de domingo e quase não falar daquilo que aconteceria na sexta-feira, dar uma importância bem menor. Teve alguém no Facebook que comentou alguma coisa do tipo: por que você não se muda para a Venezuela? Porque eu não quero me mudar para a Venezuela, eu não tenho vontade de morar em Caracas ou em qualquer outra cidade da Venezuela, eu tenho vontade de continuar morando no Brasil, porque é onde os meus amigos estão, é onde a minha família está,
é o país onde eu trabalho, não faz muito sentido eu me mudar para Venezuela ou para qualquer outro país. Eu quero ficar aqui. É aqui que eu quero viver. Então, não me mudarei para Venezuela, pelo menos não a curto prazo. Continuarei por aqui. Para fechar, importante dizer uma coisa. Pode ser que em outubro de 2018 eu chegue à conclusão, avaliando os 4 anos de mandato da presidente Dilma, eu cheguei à conclusão de que o PT não tem mais o melhor projeto para o país e é necessário buscar uma outra via. Da mesma forma que eu já cheguei à conclusão há algum tempo de que o PSDB, há muito tempo, não tem mais o projeto ideal para o Brasil. Por isso não voto e nem nunca votarei no PSDB. Quer dizer, mas isso pode acontecer também em relação ao PT no final das contas. Avaliei o PT até 31 de dezembro de 2014 como um partido que tem o melhor projeto para o país, mas pode ser que em outubro de 2018 a minha avaliação seja diferente, aí nós vamos ter que buscar uma outra alternativa. Ou o PT então vai ter que se reavaliar, que é na verdade um exercício que não só o PT pode fazer agora já, como os outros partidos também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, mesmo chegando em outubro e entendendo que o PT não tem mais o melhor projeto para o país, dentro do processo democrático, dentro daquilo que é estabelecido pela Constituição, defenderei a presidente Dilma como legítima detentora do poder até 31 de dezembro de 2018. Estarei com ela até lá. Porque é importante que a gente faça valer, de novo, o Estado Democrático de Direito. Já que, como eu falei, diante da evolução pela qual nós passamos, já se provou a melhor forma de relação entre pessoas e poder. Agora, o que não vai mudar, pode ser que eu mude em relação ao partido, mas o que não vai mudar jamais em mim é o meu apreço pela democracia. Tiago, mas você está falando que a democracia é perfeita? Não, mas eu estou falando que a democracia, por não ser perfeita, é o único regime, é o único modelo que permite a sua própria mudança, o seu próprio aperfeiçoamento por intermédio da participação das pessoas. É só por isso que eu acho a democracia um modelo válido. Quer dizer, a democracia permite o aprimoramento dela, democracia, por intermédio das nossas vontades. Nenhum outro modelo permite isso. Nenhum outro modelo viabiliza esse cenário. E a história mostra que a democracia vale a pena. E continuará valendo.